Chuva, neve, vento e sol, todos esses... Olá, crianças! Vamos falar hoje na nossa aula de geografia sobre as alterações climáticas. Por que que o clima vem tendo várias alterações, né? A cada ano que vai se passando, a gente pode observar que o clima vai ficando mais quente. Então, por que será que tudo isso vem acontecendo? A poluição, crianças, nas grandes cidades, né, que nós podemos ver frequentemente, a queima de carvão nas indústrias, as queimadas nas matas, entre outras atividades, vem fazendo essas alterações nos ambientes do planeta Terra. A Terra, ela possui uma camada que tem a função de proteger dos raios solares, de nos proteger dos raios solares. É a camada conhecida como a camada de ozônio. Então, essa camada conhecida como camada de ozônio protege os seres vivos, né, dos raios conhecidos como os raios ultravioletas. Esses raios são emitidos pelo Sol. É como se fosse um filtro a favor da vida dos seres vivos. Sem esse filtro, esses raios poderiam acabar com todas as formas de vida no planeta. Pois, como vocês sabem, os raios solares eles são muito intensos. E se não houvesse essa camada que tem a função de filtro para nos proteger da intensidade desses raios, com certeza não haveria vida aqui no planeta Terra. Essa camada, conhecida como camada de ozônio, nós iremos ver agora como é que ela funciona. Então, nós temos aí como subtítulo a camada de ozônio e o buraco que não é buraco. Desde a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, que foi realizada na cidade de Estocolmo, na Suécia, isso no ano de 1972, desde esse período que a humanidade começou a se preocupar com as implicações do desenvolvimento tecnológico e de seus reflexos no meio ambiente. Entre esses problemas, nós podemos citar a gradativa redução da camada de ozônio, também conhecida genericamente como o buraco da camada de ozônio. A partir da segunda metade dos anos 70, cientistas britânicos detectaram a existência de uma redução do ozônio, né, que tem como sigla O3, na região da Antártida. Daí, então, tem se acumulado registros de redução da camada de ozônio, especialmente no Polo Sul, e agora, mais recentemente, no Polo Norte. Essa baixa concentração foi detectada entre os meses de agosto e novembro. Foi observado também que, em meados de novembro, com a elevação da temperatura na região da Antártida, ocorre uma redução na camada de ozônio. Por conta dessa elevação da temperatura, observou-se uma estabilização do buraco desde o ano de 2000. Mas essa regeneração só ocorrerá possivelmente por volta dos anos de 2070. Nós podemos até achar que está longe por ainda nós estarmos no ano de 2020. Só que o que a gente acha que está distante, logo, logo chega ao nosso convívio, como a tia Carla falou lá no início da explicação para vocês. À medida que os anos vão se passando, a temperatura vai aumentando. E o processo pelo qual esta temperatura vai aumentando é exatamente por conta desta camada, né, a camada de ozônio, que a cada ano que passa ela vai sumindo, ou seja, vai abrindo mais o buraco. A camada que tinha a função como filtro, para proteger-nos dos raios ultravioletas, que são os raios solares, está cada vez mais abrindo o buraco por conta de quê? Da poluição feita através das queimadas, né? E isso vem cada vez mais nos prejudicando. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ter consciência e, além de nós nos conscientizarmos, temos também que conscientizar a população de que queimadas não nos faz bem, né? Às vezes as pessoas acham que essas queimadas estão prejudicando só quem está ali por perto, só quem mora por perto da queimada. Mas não. Essa queimada influencia na camada de ozônio,
abrindo cada vez mais esse buraco. E quando abre esse buraco, o que acontece? Os raios solares vêm com maior intensidade, não só para mim, nem só para o meu vizinho que fez a queimada, mas para toda a população. Podemos ver agora o CFC. Tia Carla, o que é essa sigla CFC? CFC, crianças, é a abreviatura de um gás, o gás conhecido como clorofluorcarboneto. Esse clorofluorcarboneto, ele é um gás composto por cloro, flúor e carbono. Esse gás também ele foi muito utilizado na fabricação de embalagens, aerosóis, aquelas embalagens de desodorantes e também de inseticidas, assim como nos sistemas de refrigeração, em aparelhos de ar-condicionado e também em geladeiras. Quando esse gás ele é lançado na atmosfera, crianças, ele tem a função de destruir o ozônio, que nos protege dos raios ultravioletas, para formar outros gases. Então, nós ficamos sem a proteção do ozônio. Isso começou a acontecer porque até meados do ano de 1920, as indústrias utilizavam gases venenosos e com cheiro desagradável para aquecer ou resfriar. Então, o clorofluorcarboneto, que é essa sigla CFC, foi o gás que substituiu este outro gás que tinha esse mau cheiro, porque ele não é venenoso, não é inflamável, não causa irritação e nem queimaduras e não atrai insetos. Então, por volta de 1960, era liberado cerca de 1 milhão de toneladas do clorofluorcarboneto, né, que é o CFC, na atmosfera. Isso por ano. Quando os clorofluorcarbonetos são liberados, sobem até a alta atmosfera e lá eles são espalhados por todo o planeta. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, né, tem a imagenzinha aí de uma embalagem aerosol. E a ação desses gases, associado a causas naturais, torna a camada de ozônio mais fina, isto é, com menor concentração de ozônio. É essa região que denominamos buraco na camada de ozônio e que permite a passagem dos raios ultravioletas. Então, quanto mais aerosóis nós soltamos na atmosfera, mais o buraco na camada de ozônio também vai aumentando. Então, vamos agora observar alguns problemas causados por buraco na camada de ozônio a nós, seres vivos, né? Tanto os seres humanos quanto os animais e também as plantas. A pessoa que ficar muito tempo exposta ao sol receberá muita radiação ultravioleta. Com isso, ao longo dos anos, ela poderá desenvolver câncer de pele. Então, por isso que é importante não usarmos, né, não ficar muito tempo exposto ao sol sem nenhuma proteção. Se tiver que ficar exposto ao sol, então usar as devidas proteções, chapéu, guarda-sol, protetor solar, porque esses raios, ele com grande intensidade sobre a pele, pode desenvolver futuramente um câncer na pele. Para evitar esse câncer na pele, as pessoas devem controlar o tempo de exposição ao sol. É um dos principais fatores. A radiação ultravioleta, ela mata o fitoplâncton, que é um conjunto de organismos aquáticos que habitam a superfície dos oceanos. Muitos deles conhecidos como algas. Esses organismos, eles vivem flutuando na água e são a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos, já que servem de alimentos para os organismos maiores. Além disso, acredita-se que o fitoplâncton produz cerca de 98% do oxigênio da atmosfera terrestre. Então, sem o fitoplâncton, crianças, ficaríamos com uma quantidade muito pequena de oxigênio. Então, é muito importante termos essa consciência desde idades menores, como as de vocês, para que vocês possam tornar adultos mais conscientes e saber que essas queimadas, que essas contaminações na atmosfera que prejudica a camada de ozônio, que funciona como filtro, né, pode prejudicar
e comprometer toda a vida do planeta Terra. Então, crianças, agora vocês foquem mais nas páginas estudadas, deem outra leitura, outra lida no conteúdo para aprimorar os conhecimentos. Em seguida, respondam às atividades. Até a próxima aula. Quando chove forte, tudo se molha, colocamos a capa.